Olá pessoal, eu sou Eliezer Rodrigues, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje nós vamos falar aí da manutenção e instalação de uma ducha eletrônica Smart. Esse modelo tem 127 volts com 5.500 watts e também tem de 220 com 6.500 watts e também de 7.700 watts. A gente aqui vai falar de um modelo de 127 volts, para poder falar um pouquinho sobre a instalação desse produto. Pessoal, isso aqui, para poder você instalar um produto como esse, a gente tem que alertar que você precisa de trabalhar com a energia desligada, nada de se trabalhar com a energia ligada e evitando assim acidente. Vamos falar aqui com relação à instalação, com relação ao fio. Aqui atrás da ducha, ó, já vem marcado no produto, informando aqui qual é o modelo da ducha aqui, qual a fiação mínima, qual a pressão mínima para você instalar o produto. Tá? Esse produto pode ser instalado logo abaixo da caixa d'água. Com relação à pressão de água, não é o problema, você só deve observar que vem um restritor de vazão já aqui, ó, nessa parte do chuveiro. Então, com isso, você precisa, caso você tenha uma baixa pressão, e o que é baixa pressão? É abaixo de 8 metros de coluna de água, você deve retirar esse restritor de pressão, e acima disso, até 40 metros de coluna d'água, você deve deixar esse restritor de vazão, tá? Então, isso é uma informação importante para você ter um conforto adequado aí, do seu banho. Com relação à fiação, você deve atentar-se que isso aqui é um circuito, né, elétrico. Ele deve trabalhar com um fio dedicado do quadro de energia até o produto, tá? Essa fiação mínima para um caso de uma ducha 127 volts, você deve trabalhar com um fio no mínimo de 10 milímetros. Isso também está especificado aqui no verso da ducha. No caso de 220, tanto faz ser de 6.400 watts ou de 7.700, você pode trabalhar com um fio 4 milímetros, que é igual a esse cabo que está aqui, que vem na ducha, tá certo? Aqui é o fio terra, que aí você pode trabalhar aí com fio de 2 milímetros ou 2,5, perdão, que seria o ideal. Aqui ele está com fio de 1,5, mas você deve trabalhar aí com fio no mínimo de 2,5 para poder você ter um aterramento adequado aí do seu produto. No caso da instalação da ducha de 127 volts, você deve observar que a fase tem que ser ligada no fio branco e o azul no fio neutro, tá? No caso 220, ela também vai vir com esse padrão, mas aí indifere a cor, aí a fase, e aí você não precisa se preocupar com essa indicação, tá? Pessoal, falando com relação à troca da resistência desse produto, ele vem com 8 parafusos na ducha para você retirar. Aqui a gente já adiantou esse processo para poder a gente acessar a câmara de resistência. Essa ducha ela tem essa capinha aqui na frente, te induz até pensar que você vai trocar resistência por aqui. Mas na verdade essa capinha ela é apenas para poder você acessar um compartimento aqui onde tem um diafragma, né? Que no caso é para poder fazer um outro tipo de manutenção. Não é comum, no caso, as pessoas que não têm conhecimento, mexer nessa peça aqui. Isso é apenas para acessar aqui esse diafragma, que se porventura precisar trocar essa peça, aí você tem condições de acessar por aqui e identificar quais condições dela para saber se ela está funcionando ou não. Se você soprar aqui atrás da ducha, esse diafragma funciona, ele vai e vem, e aí com isso você consegue saber se ele está funcionando, se não está perfurado. Como é uma borracha, né, que ela faz uma vedação e conforme a pressão da água entra, faz o contato, isso que aciona a resistência. Não vamos falar disso, a ideia não é essa. Isso aqui é uma manutenção de nível mais, digamos assim, mais técnico, então não vamos falar sobre essa questão. Para você acessar a resistência, você precisa retirar esse produto do lugar. A meu ver, isso é uma coisa que desfavorece. São 8 parafusos que você precisa acessar. Você precisa de uma chave Phillips como essa. Nós fizemos até esse processo à parte aí para poder mostrar para vocês como vocês acessam. E aqui atrás você retira essa tampa aqui, ó. Por isso que existe a necessidade do produto estar desinstalado para poder você
fazer uma manutenção da resistência. Somente dessa maneira, ó, você tirando esta capa aqui, você consegue acessar aqui aonde está a resistência. Aqui você tem, no caso, uma válvula power, né, um sistema power, que aí você levanta esse fio terra aqui, você tira essa capa aqui, e dessa maneira aqui você consegue chegar na resistência para poder fazer a troca e manutenção da resistência. Bom, pessoal, vamos falar de uma outra coisa também. Se porventura você precisar fazer uma limpeza nesses furos aqui do espalhador, tomar cuidado em não utilizar nenhum objeto que altere a característica aqui desses furos, tá? Com isso você pode aí, no caso, danificar seu produto. Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Ao colocar aqui algum objeto, tentar manter aqui a perfuração, a originalidade do produto. Uma outra coisa também que você tem que tomar cuidado quando for fazer a manutenção desse chuveiro, às vezes ao retirar essa tampa aqui, pode ser que essa borracha aqui, ó, saia junto, esse vedante aqui. Então, toma cuidado, deixa ele aqui, porque a água entra aqui na câmara de aquecimento, passa por aqui, para vir por aqui, para poder sair aqui. Senão, você esquecendo aqui, não vendo esse vedante, ou que seja esse aqui, se ele ficar mal posicionado, vai vazar água por dentro da ducha, vai te dar um transtorno danado, você vai ter que desinstalar a ducha novamente para poder acertar aqui esses vedantes aqui, para poder a sua ducha funcionar de maneira correta. A gente vai voltar aqui, vamos voltar e colocar a resistência no local. Ela tem aqui uma posição, ó, que você encaixa aqui, né, dessa maneira. Você pega essa capinha, né, do fechamento aqui da válvula, coloca aqui o fio terra, posiciona dessa maneira e coloca o fio aqui. Pessoal, nada de pegar esse fiozinho aqui e enfiar aqui, ó, tá? Nada de fazer isso. Isso aqui tem uma molinha aqui, ó, eu vou detalhar para vocês, que ela é que faz a liberação da água, para a água entrar nessa câmara aqui, para passar para lá. Se você pegar e botar o fio por acaso aqui, ó, e prender essa molinha, você vai deixar essa câmara de aquecimento sem água na hora que o seu chuveiro estiver desligado. Aí na hora que porventura você ligar o seu chuveiro, né, se ele já estiver ligado, você abrir o registro, isso aqui vai estar sem água aqui dentro, e aí possivelmente isso vai aí adiantar bem o processo de queima da resistência. Então esse fio terra aqui é para ser colocado dessa maneira e apenas ficar de lado aqui, ó, porque isso aqui vai ficar cheio de água dentro dessa câmera aqui, tá? Não colocar essa pontinha de fio aqui para dentro dessa válvula, tá? Para não acontecer. É um detalhe, é difícil, talvez você não faça, mas para evitar qualquer erro, não faça isso, tá? Você posiciona bem aqui, ó, essa capa aqui, tá? E daí você volta com o processo de montagem do seu chuveiro. Esse chuveiro, o contratempo dele é você ter que trabalhar com ele todo numa bancada para poder você trocar a resistência, né? Porque dificilmente você vai conseguir fazer esse procedimento todo com produto instalado, não tem condição. Até para tirar o parafuso é ruim, para poder colocar essa capa aqui de volta é um pouquinho delicado, requer um pouquinho de cuidado aqui, ó, ao encaixar, para poder o produto ficar bem acabado, né? Ó, encaixou. A mesma coisa aqui, tem como dar uma analisada aqui, abrindo um pouquinho, para ver ali se os vedantes estão bem posicionados, né? E aí, com isso você fecha e você coloca os parafusos de volta. E aí você vai ter que passar teflon de volta aqui, enroscar o produto, fazer a ligação elétrica para poder o produto funcionar. Uma outra coisa aqui é com relação a essa haste, tá, pessoal? Ela vem com a marcação de temperatura fixada aqui nela e não está aqui. Então, ao colocar essa haste, sempre para o lado direito é que você irá acionar a sua ducha. Então, você volta com ela toda para o lado esquerdo, pega essa haste, coloca dessa maneira aqui, ó, com essa ligação desligado aqui, para poder você ter a marcação de uso da haste. Sempre que for trocar resistência, deixar o chuveiro desligado aqui, ou se você tiver dúvida dessa posição, porque isso aqui é um adesivo, se você perder por um acaso,
deixa lá seu disjuntor desligado. Quando você trocar a resistência, aí você primeiro abre o chuveiro todo, deixa sair água, né, pelo chuveiro, porque aí a câmara de aquecimento vai estar toda cheia, para só depois então você acionar aí a temperatura do seu chuveiro, tá? Bom, pessoal, basicamente o que nós queríamos falar sobre essa ducha HidraSmart eletrônica é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like positivo, deixe seu comentário. Como sempre, é um prazer em poder responder.